Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o capítulo 7, listas de controle de acesso. Em listas de controle de acesso, nós vamos trabalhar as seguintes seções e objetivos: operação de ACL, ACL IPv4 padrão, solucionar problemas de ACL. Operação de ACL. O que é uma ACL? É só uma lista de controle de acesso. Vamos fazer aqui uma verificação do próprio nome. Uma lista vai conter uma relação de controle de acesso. Controle de acesso ao quê? A portas da rede, a portas de interfaces do roteador. Tá? Então, uma ACL é uma série de comandos de OS que controlam se o roteador encaminha ou elimina pacotes com base nas informações encontradas no cabeçalho de pacote. A ACL ela vai te dar um nível de segurança para a tua rede. Não é a única, mas com outros dispositivos, ela já funciona com alguns critérios de seleção do que pode trafegar e do que não pode trafegar em determinados segmentos da rede. As ACLs não são configuradas por padrão em um roteador. As ACLs podem realizar as seguintes tarefas: limitam o tráfego e aumentam o desempenho da rede. Por exemplo, o tráfego de vídeo poderá ser bloqueado se não for permitido. Fornecer controle de fluxo de tráfego. As ACLs podem ajudar a verificar se as atualizações de roteamento são de uma fonte conhecida. As ACLs fornecem segurança para acesso à rede e podem bloquear um host ou uma rede. Filtram o tráfego com base no tipo de tráfego, como o tráfego de telnet. Selecionam hosts para permitir ou negar acesso ao serviço de redes, como FTP e HTTP. Resumo: lista de controle de acesso, ela te dá um nível de segurança, permitindo ou negando o tráfego de alguns pacotes pela rede. Tá? Filtragem de pacotes. Então, a ACL, conforme aqui nós vemos as 7 camadas do modelo OSI, as ACLs elas vão funcionar na camada 4 e camada 3. Elas vão permitir ou negar, ou seja, vai fazer um filtro em cima da camada de transporte e em cima da camada de rede. Ou uma coisa ou outra, ou as duas, dependendo da ACL que você está criando. Uma ACL é uma lista sequencial de instruções de permissão ou de negação, conhecidas como entradas de controle de acesso. As ACS são chamadas de instruções da ACL. Quando o tráfego da rede passa através de uma interface configurada com uma ACL, o roteador compara as informações do pacote com cada ACE em ordem sequencial, para determinar se o pacote corresponde a uma das ACS. Isso é chamado de filtragem de pacote. Filtragem de pacote pode analisar os pacotes de entrada e ou de saída. Pode ocorrer na camada 3 ou camada 4 do modelo OSI. Ou seja, IP ou TCP. Pacotes IP ou portas TCP podem ser verificadas. A última instrução de uma ACL é sempre um deny implícito. Ou seja, se você tem uma ACL, você criou e colocou lá 5 linhas de ACL, vai haver sempre uma 6ª linha, ou uma linha a mais, negando tudo. Tá? Negando tudo. Isso é inserido automaticamente no final da cada ACL e bloqueia todo o tráfego. Mesmo quando você der um show para verificar o conteúdo da ACL e não aparecer, aquele deny implícito vai estar lá. Ok? Por causa disso, todas as ACLs devem ter pelo menos uma instrução permite. Por que ele está afirmando isso? Ora, uma ACL, entre aspas, vazia, já tem a negação implícita. Se você não colocar que permita alguma coisa, vai negar tudo. Obviamente, vai negar tudo. Muito bem, operação da ACL, ACL de entrada e de saída. ACL de entrada. Uma ACL de entrada filtra pacotes que entram em uma interface específica, antes de eles serem roteados para a interface de saída. Ele está dizendo aqui, eu tenho um roteador, tenho 2 interfaces. Quando chega a sinalização na camada 1 do modelo OSI, que ele sobe para a camada 2, verifica que é para ele, o destinatário é a porta do roteador, o que ele vai fazer? Ele antes vai levantar para a camada 3. Antes de ir para a tabela de roteamento, verificar se vai para onde vai ser roteada essa informação, ele verifica, tem uma CL na entrada? Tem, então ele aplica a CL. Tem uma correspondência? Tem. É para permitir ou para negar? Ok? Muito bem. Então, na entrada, depois da camada 1, 2 e 3, ele já faz a verificação, antes do roteamento. Quando a CL está na saída, uma CL de saída filtra pacotes após seu roteamento.
independente da interface de entrada. Então, o pacote entrou, camada 1, 2, 3, fez o processo de roteamento. Vai sair? Vai. Tem uma interface na saída? Tem. Aí aplica. Aí aplica. Ou seja, na entrada, ele aplica antes do roteamento. Na saída, foi após o roteamento. As ACLs não atuam em pacotes que se originam do roteador. A lista de acesso expressa um conjunto de regras que permitem maior controle dos pacotes que chegam às interfaces de entrada, pacotes que são retransmitidos através do roteador e pacotes que saem das interfaces do roteador. As séries podem ser configuradas para serem aplicadas a tráfego de entrada e saída. A série de entrada, os pacotes de entrada são processados antes de serem roteados para a interface de saída. A série de saída, os pacotes de entrada são encaminhados para a interface de saída e processados em seguida por meio da CL de saída. Apresentando a máscara coringa de uma lista de controle de acesso. Tá? Então, as ACS IPs exigem o uso de máscara coringa. Uma máscara coringa é uma sequência de 32 dígitos binários, uns e zeros, usados pelo roteador para determinar que bits de endereço serão examinados para uma correspondência. Máscara coringa costumam ser tratadas como uma máscara inversa, pois, diferentemente de uma máscara de subrede, que é um binário, é uma correspondência, o binário 0 é uma correspondência com as máscaras coringas. Então, vejamos aqui, por exemplo, posição do bit, octeto e valor do endereço para bit. Então, aqui nós temos os 8 bits, né? Se tudo tiver preenchido com zeros, o que quer dizer isso aqui? Deve corresponder todos os bits do endereço. Se tiver só os 2 primeiros e depois tudo preenchido com uns, ele diz, olha, ignorar os últimos 6 bits do endereço. O que é ignorar? Ignorar é que para esta máscara coringa, não é necessário haver correspondência com o endereço IP a partir da 6ª posição, os 6 bits finais, ok? Aqui nesse caso, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bits mais significativos, você vai ter que ser exatamente haver uma correspondência. E os 4 últimos podem ser qualquer um, você pode ignorar os últimos 4 bits de endereço. Aqui no caso, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto mais significativos devem corresponder. E os 2 finais podem ser qualquer tipo de bits. Ignorar os primeiros 6 bits do endereço. Perdão, na verdade aqui ele vai ignorar os 6 primeiros. Só os 2 últimos é que tem que ser exatamente iguais no endereço IP. E aqui ele está dizendo para ignorar todos os bits do octeto. 0 significa ajustar o valor do bit do endereço correspondente. E 1 significa ignorar o valor do bit do endereço correspondente. Então vamos ver aqui esse exemplo aqui que ele diz aqui. Ó, endereço IP a ser processado. Tem aqui 192.68.10.0. Aqui ele está no seu formato binário. A máscara coringa, 00.255.255. Qual vai ser o IP resultante? O que ele está dizendo com isso? Olha, como a máscara coringa é 0 para o primeiro octeto e 0 para o segundo octeto, e para o terceiro e para o quarto pode ser qualquer coisa, então o IP resultante vai ter que ser, se o primeiro octeto todo ele é preenchido com zeros, como está aqui no endereço binário, tem que ser exatamente 192. O segundo octeto também é tudo preenchido com zero, então tem que ser 168. Aqui, 19268. Já o terceiro e o quarto octeto, que estão tudo preenchido com uns, pode ser qualquer coisa. Então, ele colocou aqui 00. Qualquer valor aqui vai corresponder. 10, 20, 30, 40, 50, 60, tudo vai corresponder, porque pode ser qualquer valor. Exemplo de máscara coringa. Máscara coringa para associar hosts e subredes IPv4. Calcular a máscara coringa para associar redes IPv4 vai na prática. A primeira para a esquerda. Então vamos lá. Exemplo 1. A máscara coringa estipula que cada bit do IPv4 192.68.1.1 deve coincidir exatamente. Então nós temos aqui, ó, endereço IP 192.68.1.1, máscara coringa 0000, ou seja, todos os bits têm que ser exatamente 192.68.1.1. Ora, isso é o mesmo endereço do IP. É o mesmo, praticamente um host. Tá? Exemplo 2. 192.68.1.1, aonde 255, 255, 255. Ou seja, pode coincidir ou não, independe, né? A máscara coringa estipula que nada será correspondente. Então, pode ser o resultado. Qualquer endereço, né? Qualquer endereço não vai corresponder, não há necessidade de corresponder nada. Terceiro, 192.68.1.1, onde nós temos 0.000.255. Ou seja, vai corresponder os 3 primeiros octetos e o último pode ser qualquer valor.
A máscara coringa estipula que qualquer host da rede 192.6810/24 será correspondente, já que é justamente o quarto octeto, que pode ser qualquer valor, que vai ser justamente os endereços para os hosts da rede. Cálculo da máscara coringa. Calculando o exemplo de máscara coringa. Exemplo 1. Suponha que você deseja permitir acesso a todos os usuários da rede 192.6830 com a máscara de subrede 255.255.255.0. Subtrai a subrede de 255.255.255.255 e o resultado será 0.0.0.255. Essa aqui é a máscara coringa. Então, sempre você tem que fazer o cálculo subtraindo, né, de 255.255.255.255. Exemplo 2. Suponha que você deseja permitir acesso à rede a 14 usuários na subrede 192.168.332/28, com a máscara de subrede 255.255.255.240. O que você vai fazer? Subtrair, vai obter o quê? 15, vai ficar 0.0.0.15, que é a máscara coringa. Exemplo 3. Suponha que você deseja corresponder apenas às redes 192.6810 e 192.6811.0 com a máscara de subrede 255.255.255.40. Depois de subtrair a máscara de subrede, o resultado será 1.255. Então, 0.0.1.255. É bem tranquilo quando você faz esse processo. Palavra-chave de máscara coringa. Abreviações das máscaras de bits coringa. Então, para facilitar a leitura de máscaras coringa, a palavra-chave host e N, né, não é qualquer, mas é N, podem ajudar a identificar os usos mais comuns da máscara coringa. Host substitui a máscara 0.0.0.0. E a palavra N substitui a máscara 255.255.255.255. O 0.0.0 especifica exatamente uma máquina. Então, vai ser um host com endereçamento IP. E N substitui a máscara 255.255.255.255, que quer dizer qualquer dispositivo, qualquer host. Então, se você quiser corresponder o endereço 192.681010, você poderá usar o 192.681010 0.0.0.0 ou você pode usar host 192.681010. O exemplo 2, em vez de inserir 0.0.0.0 com 255.255.255.255, você pode usar a palavra-chave N sozinha, que quer dizer o quê? Qualquer coisa, ok? Então, aqui no caso, eu tenho o exemplo 1. Access List 1 permite 0.0.0.255.255.255 ou, simplesmente, Access List 1 permite N, permite qualquer coisa, né? Está sendo dito em duas formas de sintaxe, tá? Exemplo 2, Access List 1 permite 192.681010 0.0.0.0 ou permite o host 192.681010, o host, especificamente, ok? Instruções gerais para a criação de ACL, tráfego de ACL filtrado em um roteador. Use as ACLs em roteadores com firewall posicionados entre a rede interna e uma rede externa, como a internet. Use as ACLs em um roteador posicionado entre duas partes de rede para controlar o tráfego que chega e sai de uma determinada parte da rede interna. Configure a ACL em roteadores de borda de redes, como aqueles situados em borda de sua rede, onde proporcionará um buffer básico da rede externa que é menos controlada. Configure ACLs para cada protocolo de rede configurado nas interfaces do roteador de borda. Então, nós temos aqui, o exemplo, nós temos um roteador, você pode ter ACLs para IPv4, ACLs para IPv6, ACLs sendo aplicadas na saída, ACLs sendo aplicadas na entrada. Uma lista por interface, por direção e por protocolo. Então, aqui você observa que tem a possibilidade de uma lista de ACL, ela ser colocada por interface, tá? Em cada interface, por direção, ou seja, nessa interface ela pode estar entrando e saindo, e por protocolo, IPv4 e IPv6, são os mais possíveis. Com duas interfaces e dois protocolos sendo utilizados, esse roteador poderia ter um total de 8 ACLs separadas aplicadas. Regra para aplicar ACL. Então, você pode ter apenas uma ACL por protocolo, por interface e por direção. Então, uma ACL por protocolo, por exemplo, IPv4 e IPv6, uma ACL por direção, ou seja, entrando ou saindo da interface, e uma ACL por interface, na gigabit, por exemplo, gigabit Ethernet 0/0.
ok? Muito bem. Práticas recomendadas de ACL. A diretriz e os seus benefícios. Diretriz: baseia suas ACLs na política de segurança da empresa. Pessoal, a política de segurança da empresa normalmente é um documento que a empresa possui, que norteia todo e qualquer forma de trabalhar e de segurança do conjunto de redes. Então, a sua ACL ela deve representar essa política de segurança. A ACL não é interessante você começar a fazer a ACL do ponto de vista técnico. Você tem que se basear nas premissas da empresa. O que a empresa permite, o que ela não permite. E essa política que ela dependendo do porte da empresa, será escrito, documentado, ou se for uma empresa, uma microempresa, ela pode ser meio informal, mas você tem que estar ciente do que é permitido ou não, para a partir daí você estar criando os níveis de segurança e os níveis de permissão dentro da tua CL. Benefício: isso garantirá que você implemente as diretrizes de segurança da organização. Prepare uma descrição do que você deseja que suas ACLs façam. Isso ajudará a evitar a criação inadvertida de potenciais problemas de acesso. Use um editor de texto para criar, editar e salvar ACLs. As ACLs você pode criar diretamente no roteador. Mas o interessante é que realmente você possa fazer, editar no notepad da vida, né? Você pode usar uma máquina externa para um computador, você faz, edita e aplica no roteador, na interface, no momento oportuno. Isso ajudará a criar uma biblioteca de ACLs reutilizáveis, né? Você guarda essas ACLs fora até mesmo do roteador. Teste suas ACLs em uma rede de desenvolvimento, antes de sua implementação em uma rede de produção. Isso ajudará a evitar erros que podem custar caro. Esse custo, né, ele pode ser um custo de desgaste. Você coloca uma ACL, porque a ACL sempre vai fazer o que você manda, ela nunca vai fazer o que você quer. Né? E entre o que você quer e o que você manda, pode ter uma lacuna muito grande. Então, a ACL ela deve ser implementada e testada em ambiente de homologação, de verificação, de teste. Só após isso você colocar em produção. O custo de uma ACL errada pode custar até o seu emprego, né? O seu trabalho, né? E se você for um prestador de serviço, até a rescisão do seu contrato. Então, pode custar caro. Usar ACLs exige atenção significativa a detalhes. Os erros podem ser caros em termos de inatividade, esforços de solução de problemas e serviços de rede. Né? Pessoa, uma agência bancária ficar parada uma manhã toda porque você aplicou uma CL indevida. Né? Isso pode garantir, custar o seu emprego ou sua prestação de serviço. Instruções gerais para a criação de ACL. Posicionamento das ACLs. A colocação correta de uma ACL pode fazer com que sua rede opere com mais eficiência. Por exemplo, uma ACL pode ser colocada para reduzir o tráfego desnecessário. Tá? Cada ACL deve ser posicionada onde há maior impacto sobre o aumento da eficiência. As ACLs estendidas e ACLs padrão. As ACLs estendidas, ela vai testar o endereço IP de origem e de destino. Coloque as ACLs estendidas o mais perto possível da origem do tráfego. Se eu coloco mais perto da origem do tráfego, eu vou evitar que um tráfego indevido vá usar a largura de banda indevida da rede, certo? Isto evita que tráfego indesejado entre perto da origem sem ela cruzar a infraestrutura de rede. ACL padrão. Como a ACL padrão não especifica os endereços de destino, coloque-as o mais perto possível do destino. Tá? Então, nós temos aqui um gráfico onde diz as ACL estendidas são normalmente colocadas próximo à origem e as ACL padrão são colocadas próximo ao destino. Isso é regra, tá, pessoal? Padrão. Regra a ser seguida. Então, posicionamento de ACL padrão, tá? Então, este exemplo demonstra a colocação correta da ACL padrão que está configurada para bloquear o tráfego da rede 192.168.10.0/24 a rede 192.168.10.30.0/24. Então, vamos localizar aqui no nosso gráfico. Onde é que está a rede 192.168.10.0? Então, nós temos aqui no switch 1 a rede 192.168.10.0. Essa aqui é a rede 192.168.10.0. E nós temos que bloquear este tráfego para a rede 192.168.30.0. Está bem aqui no switch 3. Então, aqui que nós queremos que essa rede do switch 1 não chegue até esta rede que está contemplada aqui pelo switch 3. Muito bem. Vamos utilizar a CL padrão. Então, como diz a regra que nós temos que colocar a CL padrão o mais próximo do destino,
né? Então, é o mais próximo da onde? O destino é S3. Então, nós temos que colocar no roteador, não pode ser colocado no switch. Então, o mais próximo é neste roteador R3. Só que no R3 nós temos dois locais que podem ser colocados. Qual? Nesta interface de entrada ou nesta interface de saída. Na serial de entrada ou na gigabit na saída. Concordam? Tá? Que é o mais próximo desta rede aqui. Então, há dois locais possíveis para configurar a lista de acesso em R3. Se a lista de acesso é aplicada à interface serial 0/0/1, ela bloqueará o tráfego para a rede 192.168.30.0/24. Ela vai atender. Mas também indo para a rede 192.168.31.0/24. Tá? Então, se coloca aqui, vai bloquear todo o tráfego para as duas redes. O melhor local para aplicar a lista de acesso é na interface gigabit 0/0 de R3. A lista de acesso deve ser aplicada ao tráfego que sai a interface gigabit. Os pacotes de 192.168.10.0 ainda podem acessar o 192.168.31.0/24. Então, como é que vai ser essa CL? Aqui, ó, bloqueie todo o tráfego de 192.168.10.0/24 para o 192.168.30.0/24. Tá, muito bem. Se você colocar aqui na entrada, na serial 0/0/1, filtra o tráfego de 192.168.10.0 para todos os destinos atingíveis. Então, tudo que vier de 192.168.10.0 não vai passar. Então, não vai passar, inclusive, para a rede 31, 192.168.31. Se eu coloco aqui nesta saída, né, elimino esta possibilidade e coloco a mesma ACL, só aplicada na interface de saída, filtrar o tráfego de 192.168.10.0/24 apenas para 192.168.30.0. Aí sim, aqui vai ficar funcional, vai atingir o objetivo inicial que se deseja. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.